Boa noite a todos da Seara Espírita, Redenção e todos aqueles que nos assistem, seja a que tempo for, né, porque esse material ficará na internet, para que possa ser objeto de nossas considerações e reflexões futuras. Então, gostaria de pedir a todos que fechássemos os olhos, acalmássemos um pouco o nosso coração, deixássemos as atribulações da vida um pouquinho de lado, tentássemos interiorizar, alcançar os padrões energéticos mais harmônicos, com mais sintonia, em busca de nossa espiritualidade. E possamos agradecer por essa oportunidade de estudo e pedir à espiritualidade superior, aos bons espíritos, as energias boas reinantes do universo, que nós possamos ter uma noite de muito aprendizado. Que assim seja. E o nosso tema é um tema muito interessante. Eu costumo falar que nós somos a média do que pensamos. E esse primeiro slide, ele é característico. A gente vê aqui quantas coisas estão na cabecinha da nossa colega. E elas são poucas para demonstrar o tamanho do contingente do pensamento que nós trabalhamos dia a dia. E os estudos mostram que nós chegamos a ter de 50 a 70 mil pensamentos por dia. Então, só isso já valeria a pena de ser objeto do nosso estudo, não é mesmo? Então, qual a importância dos nossos pensamentos para a nossa saúde mental, corporal e espiritual? Posso adiantar a vocês que a importância é tremenda. A gente não faz nem, às vezes, noção do tamanho do relevo desse tema. Cada um de nós tem a responsabilidade de cultivar o nosso campo mental. É como se fosse uma horta, na qual a gente vai criando o hábito ali de deixar sementinhas para frutificarem de posturas e pensamentos positivos ou negativos, degradantes ou edificantes. E aí eu gostaria de citar Emmanuel, que diz assim, na obra O Semeador de Tempos Novos: o sentimento inspira, o pensamento plasma, a palavra orienta e o ato realiza. Figuremos assim a ideia como sendo a fonte nascida no manancial do coração e traçando à mesma o curso que lhe é próprio. O pensamento vibra, desse modo, no alicerce de todas as formas e de todas as experiências da vida. Gente, o pensamento plasma aquilo que nós sentimos. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Ele, de uma certa forma, materializa aquilo que nós estamos pensando. Então, é aquela velha frase: cuidado com o objeto sobre o qual você debruça seus pensamentos. Se é algo ruim, se é sobre a negativa, né? Então, se você, ao invés de pensar, eu quero ter sucesso em determinada tarefa, se você vibrar que não quer ter fracasso, esse não, ele não impede, o universo não entende isso, ele não impede que você atraia fracasso, porque você está focado no medo e não na confiança e no amor. Ok? Lei da atração. Essa parte eu também adoro muito. Nós somos como antenas energéticas, atraindo aquilo que está de acordo com o nosso padrão vibratório. Então, o que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. E o que você acredita, acreditem, meus irmãos, torna-se realidade. Você jamais vai encontrar nenhuma biografia de alguém que teve muito sucesso naquilo que procurou, nas mais diversas áreas, seja na caridade,
como Irmã Dulce, como Madre Teresa de Calcutá, seja nos negócios, em que você não vai ver que a pessoa sempre teve uma atitude proativa, uma atitude positiva e de confiança que aquilo ia dar certo. Bom, pensamentos que criam a nossa realidade. A ciência já começa a alcançar essas verdades que nós estamos tratando, tá? Então, no livro de Bruce Lipton e a epigenética, chamada Biologia da Crença, eu adorei ler esse livro, ele mostra que os genes e os DNAs, ao contrário do que a gente aprende na teoria neodarwinista, eles não controlam a nossa biologia. Por quê, gente? Eles estão lá como uma programação, mas eles precisam ser ativados. E o que a gente faz da nossa vida, sobretudo como a gente pensa e materializa esses pensamentos, podem ir ali e ativar um gene que estava predisposto a gerar uma doença, ou pode desencadear uma reação genética que pode trazer a cura. Então, nós temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, porque essas mensagens energéticas que elas emanam de nosso pensamento positivo e negativo, elas atuam diretamente nas nossas membranas celulares. Esse é um conceito novo, de vanguarda, ele une a biologia e a física quântica, para mostrar que o nosso corpo pode sim ser modificado de acordo com o padrão dos nossos pensamentos. Tem uma história que eu adoro contar, aprendi com o Divaldo, a história do jardineiro de Boston. Esse senhor estava com câncer no estômago, foi procurar o médico, e o médico disse para ele os remédios que ele tinha que tomar, recomendou que ele fizesse uma cirurgia, porque o caso dele era um caso grave, e não que nós estejamos aqui incentivando que as pessoas deixem de fazer o tratamento médico terreno, não é isso. Mas para vocês verem o padrão da força da energia mental desse senhor. E ele era um jardineiro em Boston, estava chegando a primavera. E ele falou para o médico, olha, eu não vou poder operar agora. Não vou poder operar agora porque eu tenho um compromisso com a cidade de Boston. Sou eu que faço com que os jardins, as praças, os parques ficam bonitos, fiquem floridos. Passado esse período, eu venho aqui me consultar com o senhor. E eu não posso manter uma atitude negativa diante dessa notícia que você está me dando, porque o estômago é meu amigo, irei conversar com ele para que ele aguarde eu tratar das minhas rosas e trazer uma primavera edificante para a cidade. Tempos depois, a enfermeira, a secretária desse médico, comenta que o senhor fulano de tal estava ali na recepção. E ele disse, olha, não é possível, esse senhor deve ter morrido há muitos anos, ele tinha que fazer uma cirurgia, não fez essa cirurgia, então ele deve ter falecido há muitos anos. Ela falou, bom, se ele faleceu é o fantasma que está ali na porta, mas ele está aguardando a consulta para o senhor. E aí entrou o senhor, o médico espantado ao vê-lo, né? E ele disse, como é que o senhor está se sentindo, o que o senhor tem? Ele falou, olha, eu tive uma alegria muito grande, a primavera foi muito bonita, depois disso eu passei a me sentir melhor, conversei com o meu corpo, com o meu estômago, de que eu precisava de continuar nessa minha missão com as flores, com os bosques da cidade, mas o senhor me passou uma dieta naquela época. E eu não lembro se eu posso comer determinada coisa. E o médico brincou com ele, olha, você pode comer o que você quiser, até ferro, porque esse estômago aí é uma fornalha que nada destrói, porque passado tanto tempo o senhor está vindo aqui. Então a gente vê como a falta de pânico, o pensamento positivo, né, e o senso de compromisso para com a vida pode ajudar esse senhor. E assim temos vários e vários casos. Lógico que, mais uma vez, reiteramos, sempre temos que nos submeter ao tratamento da medicina terrena. Mas a oração, o pensamento positivo, todos estes são muito importantes, mas muito mesmo, para que a gente possa
ter cura do espírito e do corpo. Uma das frases mais importantes que Jesus nos traz como um conselho que devemos todos seguir em todos os momentos da nossa vida é: orai e vigiai. Orai e vigiai para quê? Para que, meu irmão, você verifique se aquelas atitudes, se aquele comportamento de fato é seu. Por que eu digo isso? Todos nós sabemos que, como antenas espirituais e energéticas, nós estamos à disposição de fazer conexões com os planos mais elevados ou menos elevados da existência do mundo espiritual. E quando a gente está com a sintonia mental de desespero, de angústia, de revolta, pensamentos em fazer o mal, em dar um prejuízo a outras pessoas, em enganar outras pessoas, a gente começa a vibrar no padrão dessas entidades mais sofredoras. E aí nós podemos trazer para perto de nós tanto inimigos de outras encarnações, quanto apenas malfeitores, que vê no seu padrão vibratório algo semelhante ao dele e assim se unem a você, passando a influenciá-lo mal. Quem nunca ouviu uma frase de alguém que exagerou na bebida, de alguém que bebeu demais em um determinado evento e fez coisas que depois ele nem acredita que ele pode fazer? Tratou a esposa, a mulher, filhos, amigos de forma completamente diversa da que ele costuma ser. E ele fala: não parece que foi eu. Realmente, bebeu, as defesas espirituais diminuíram e muitas vezes outras entidades que querem nos prejudicar assumem o comando. E aí nós temos várias tragédias, vários acidentes de carro, temos fins de relacionamento. Então, orai e vigiai. Vigiai o tempo todo. Se aquela má resposta, se aquela irritação sem motivo, se aquela agressividade é realmente sua. Porque se não for, trate de mudar seu padrão vibratório e afastar essas energias deletérias de você. Ok? Porque de acordo com o nosso padrão vibratório, com a qualidade de nossos pensamentos e sentimentos, que podem ser controlados com a disciplina dos nossos pensamentos, aí sim, a gente pode manter um padrão vibratório que permita que apenas entidades venerandas, espíritos do bem, para os católicos, anjos da guarda, possam estar perto de nós para que possamos também ter ouvidos e sensibilidade para intuí-los e ouvi-los. Somos antenas espirituais que captam e recebem, já comentei muito disso. Mas tem uma outra coisa muito interessante. Nós somos uma multidão de eus. Vocês já pararam para pensar que todos nós tivemos infinitas não, a palavra mais certa seria infindas, várias experiências na Terra, ou em outros globos, e assim teremos muito mais, porque nós estamos em constante evolução, né? Qual seria o sentido da evolução de uma criança que falece após nascer? Se houvesse uma unicidade de existência, qual seria o sentido dessa criança ter sido privado dela a oportunidade de ter uma vida plena? Então não existe criança que nasce tetraplégica, existe espírito imortal que nasce com um resgate a ser feito. Então nós temos dentro de nós, lá no mais profundo do nosso inconsciente e dos nossos registros espirituais, várias personalidades que tivemos, de acordo com os papéis que tivemos em experiências pretéritas. E todas essas personalidades, com suas dores, com suas vitórias, com seus fracassos, estão gravadas na nossa memória espiritual mais profunda. E vez por outra elas afloram. Então temos que ter disciplina para não deixar que traumas do passado, que fobias do passado, que maus hábitos de outras experiências possam atrapalhar a nossa evolução. Porque nenhum momento é mais importante do que esse agora. Tem uma frase maravilhosa que diz assim: nenhuma encarnação é mais importante do que a que você tem agora. Tudo que você caminhou
tudo que você lutou, as oportunidades que lhe foram dadas. Esta oportunidade riquíssima que lhe é dada torna esse momento, essa experiência, os seus parentes, a sua esposa, os seus irmãos, o seu emprego, os seus amigos, a mais importante oportunidade de você ser a melhor versão de você mesmo agora. Então, principalmente nesse momento de transição planetária que nós estamos vivendo, pelas contas que são feitas com base nos próprios signos deixados na Bíblia, nós estamos na última hora do último passo para o mundo de regeneração, no qual vamos dar os primeiros passos nele a partir de 2057. Então, tudo que você fizer de bom, tudo que você fizer de mal, vai ser potencializado nessa vivência, nesse momento ímpar de transformação que estamos vivendo agora. Portanto, dedique muito para que essa experiência seja bem aproveitada. Eu queria falar da importância de bloquearmos, controlarmos os nossos pensamentos negativos. Gente, se vibro que vai dar errado, se acredito que vai dar errado, já deu errado. Eu já perdi antes de começar. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com aquela forma de olhar a vida só com absolutas dificuldades. De olhar para qualquer oportunidade nova e ver só desafios, quando na verdade você vê também oportunidades de crescimento. A história do copo meio cheio e meio vazio, né? Diz uma história linda que dois presos com uma janela bem alta estavam olhando e um pediu para o outro dar pezinho para ele dar uma olhada lá fora. Estava chovendo muito, mas uma chuva com céu ainda permitindo-se ver nuvens e estrelas. E aí, ao acabar essa chuva, o primeiro preso pediu o pezinho para o outro, levantou e olhou para baixo. E você sabe o que ele viu? Lama. A desolação que a água tinha feito na terra. Depois desceu deprimido e pediu que o outro desse pezinho para ele. E esse outro mirou as estrelas e viu aquele céu lindo, aberto e estrelado que geralmente ocorre após as chuvas. Todos dois olharam pela mesma janela. Todos dois tiveram a oportunidade de ser ajudados pelo próximo para poder enxergar. Mas cada um escolheu a direção que ia olhar. Pensem nisso. Então, como fazer para domar cerca de 70 mil pensamentos por dia? 1000 pensamentos por hora, 50 pensamentos por minuto. Disciplina. Oração. Quando você se coloca numa situação ruim, você já notou que às vezes um abraço, uma palavra de elogio faz com que seu dia mude? Você já notou que às vezes quando você acorda de manhã, chuta uma quina, derruba café na sua roupa, aí você sai bravo de casa e todo o resto do dia parece que não funciona? É porque você com aquela energia está atraindo isso. Então vamos ter cuidado. E como controlar meus pensamentos? Tem uma reflexão muito interessante. A gente tem que controlar a situação ou a nossa reação diante dela? Bateu o carro. Você tem como, com o seu pensamento, fazer uma força aqui e voltar atrás? Não tem. Você tem como controlar o quê? A sua reação diante daquilo. Desça com calma. Se estiver errado, peça desculpa. Avise que não vai dar prejuízo em quem tomou. Se a pessoa estiver nervosa, peça para ela se acalmar. Haja com parcimônia. Haja sem violência verbal nem física. E aí você vai estar controlando a sua reação. Você sempre tem os mecanismos de como reagir diante das situações. Muitas das vezes você não pode controlar a situação,
mas você pode controlar como você vai reagir diante dela. Eu vou citar agora uma passagem de Joana de Ângeles, que diz assim: controle emocional. Mantenha o teu controle emocional em todas as situações. Sistema nervoso alterado é vida em desalinho. Se as dificuldades ameaçarem teu equilíbrio, utiliza-se da oração. A prece é medicamento eficaz de todas as doenças da alma. Livro Via Feliz, Joana de Ângeles e Divaldo Pereira Franco. Por fim, nós temos que encontrar equilíbrios entre pensamentos, sentimentos, sensações e ações. Nós temos que alinhar isso. Assim, pensamos, ao pensar positivo, sentimos alegria, conforto, gratidão. Esses sentimentos nos trazem sensações de alívio, sensações de energia, de felicidade, que vão incentivar com que tenhamos ações de sucesso, proativas, ações voltadas para o bem. Nós temos sempre, então, dois caminhos a seguir. Um caminho que olha para o lado ruim daquilo que está acontecendo e o outro caminho, na qual você pode ver a grande oportunidade que aquele problema, que aquele desafio pode te trazer. Lei da gratidão. Eu quero sugerir para vocês aqui. Eu coloquei o número 10, mas podem ter milhares de razões, dependendo do quanto você está por dia. Mas eu quero te propor uma coisa. Todo dia ao acordar, escreva num papel, ou se não tiver um papel fácil, pense mentalmente. 10 motivos para você ter gratidão. Sua vida, sua saúde, o teto da sua casa, a comida na sua geladeira, a saúde dos seus filhos, a oportunidade de trabalhar quando muitos não podem trabalhar, de se locomover quando muitos estão enfermos em hospitais. E daí por diante. Agradeça a oportunidade daqueles que você perdeu, mas que você pôde conviver com eles durante anos e que por esse período que você viveu, eles puderam implantar no seu coração um amor que ninguém te tira. Lembranças que são só suas e que você vai guardar para todo sempre. Façam esse exercício diário. Vocês vão ver como a gratidão pode mudar em muito a vida de vocês. Gente, um exemplo da força do nosso querer, da força do pensamento positivo. Papagaio não tem dentes, não tem platô macio na boca, sua língua é totalmente diferente da nossa. Ele possui bico e não boca, e, no entanto, pela força da sua vontade, ele reproduz, às vezes, perfeitamente a fala humana. O que nós, que temos tudo isso, podemos fazer? Vamos meditar sobre isso? E outra, eu quero trazer uma experiência minha para vocês. Crie um amuleto para os bons e para espantar os maus pensamentos. Qual foi meu amuleto? Por que tem essa fotinha aqui? Porque uma vez eu estava lutando, sempre gostei de arte marcial, e desloquei o ombro. E aí eu fiquei impossibilitado. Na verdade, eu tinha já deslocado jogando bola e depois tive outras experiências, lutando também saiu, e eu fui engessado. Toda essa parte do ombro, do tórax ficou engessada. De uma hora para outra, uma pessoa super ativa como eu sou, não podia dirigir, não podia tomar banho normalmente, precisava até de ajuda às vezes para tomar banho. Não podia abraçar as pessoas que eu queria, não podia ir para a faculdade. Na época, não tinha Uber, não tinha essas facilidades de hoje em dia, e eu tinha medo de subir a escada e descer todo engessado do jeito que eu estava. E aí? E aí, gente, que depois que tiraram esse gesso de mim, até hoje, eu agradeço profundamente quando eu pego meu carro e posso dirigir, para ir para qualquer lugar.
Eu agradeço profundamente quando eu posso tomar banho sozinho. Que bênção! Eu agradeço profundamente poder abraçar aqueles que eu gosto. E esse é o meu amuleto. Quando tudo vai mal naquele dia, eu lembro do amuleto, passo a mão aqui onde estava imobilizado e agradeço a Deus. Crie um amuleto, qualquer um que seja. Pode ser um abraço, uma fala que alguém que você ama te disse, um momento, uma grande vitória que você alcançou. Pode ser um grande desafio que você superou. Mas esse amuleto vai te servir para enfrentar momentos em que essa energia baixa, que esse pensamento teima em ser negativo. Tá joia? Foi um prazer muito grande trocar ideia com vocês, no sentido de poder passar o que eu estou pensando e receber, mesmo que através da internet, os influxos que virão de toda essa cadeia de ideias que a gente cria ao se comunicar com as pessoas sobre sobre ideias tão interessantes. Então vamos encerrar com uma oração. Divino Mestre Jesus, nós te agradecemos por esse momento de estudo, por esse momento de reflexão, que possamos ser vigilantes quanto à qualidade de nossos pensamentos, que possamos moldar a nossa realidade através de pensamentos de amor, de confiança em Ti, de caridade, e que possamos, através dessa oração, emanar energias positivas de cura para todos os enfermos no Brasil que se abarrotam às vezes nos corredores dos hospitais públicos e privados, e pedir a eles compreensão, pedir a eles calma, pedir a eles cura para todos que de acordo com seu merecimento seja possível fazer essa cura. E para aqueles que tenham que passar por aqueles momentos, que eles passem com resiliência, porque logo ali à frente, todos nós estaremos de volta para uma grande aventura nessa busca incessante pela evolução. Que assim seja.